Primeiro disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí a minha pergunta para você nesta noite é: para onde você tem olhado? Para qual montanha que você tem olhado? Você tem olhado para a montanha da dificuldade, a montanha da incredulidade, a montanha do desespero? Qual é o monte que tu tem elevado os teus olhos? Qual é a montanha que tu tem colocado os teus olhos? O tempo não permite entrar em detalhes porque que os israelitas cantavam esse cântico, Salmo 121. Mas só uma pequena síntese é que durante pelo menos 3 vezes ao ano, todo israelita vinha até Jerusalém para, pelo menos em 3 festas, né? Festa do Tabernáculo, festa do Pentecoste, pelo menos 3 festas oficiais, vinha todos os anos. E quando ia chegando perto de Jerusalém, que era uma cidade rodeada pelos montes, e caminhar nos montes não é fácil. Caminhar nos montes dá sede. Caminhar nos montes tem alto relevo, tem buracos, tem pedras, né? Tem tropeços. E aí eles iam para adorar em Jerusalém. Ia cantando. Um grupo cantava: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O outro respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse cântico era entoado quando eles iam para Jerusalém, para adorar o nome do Senhor. Então, queridos, mas eu quero me deter com você nesta noite, apenas de falar para qual monte que você está olhando. A Bíblia fala de muitos montes, ou de muitas montanhas. Por exemplo, a Bíblia fala do Monte Ararat, que é, ou Arará, né, depende da tradução, que é o monte aonde repousou a arca de Noé. Então, olhando para as montanhas, olhe para a montanha do repouso. A montanha de Arará, ou de Ararat, é a montanha do repouso. Aleluia! Você pode também olhar para o Monte Moriá, que é o monte onde Deus falou para Abraão levar o seu filho e ali oferecer um sacrifício, né? É o monte onde Abraão foi, mas foi com o espírito de renúncia. Estava disponível a abrir mão do seu próprio filho em obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. Esta é a montanha da renúncia. Olha para a montanha da renúncia e renuncia o que for preciso para estar fazendo a vontade de Deus. Mas talvez você pode olhar também para a montanha do Carmelo. Monte Carmelo foi aonde Elias foi. O Monte Carmelo, aonde ele desafiou os profetas de Baal e de Azera, dizendo: se Deus é Deus, então adoremos somente a Ele, não vamos coxear entre 2 pensamentos. Agora, se Baal é Deus, servimos a Baal, e o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. E a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, que os profetas de Baal clamaram até o meio-dia, e nada aconteceu. Mas depois Elias orou ao Senhor, e desceu fogo do céu sobre o altar que Elias tinha erguido. Então olha para a montanha do desafio de parar de servir a 2 senhores, de servir apenas ao Deus verdadeiro. Mas você também pode olhar para a montanha das bem-aventuranças, que é a montanha da sabedoria. É onde Jesus pregou o maior sermão de todos os tempos, que é o da bem-aventurança, está em Mateus capítulo 5. Mas você pode olhar também, todos nós temos que olhar e passar por ele. É sobre a montanha do Calvário. É aonde Jesus, no alto do Gólgota, foi erguido, foi crucificado, morreu para perdão dos nossos pecados. É a chamada montanha da redenção. E 40 dias depois, nós temos a montanha da esperança, que é onde Jesus, no Monte das Oliveiras, aonde Jesus, antes de ser assunto ao céu, elevado ao céu, ele deixou uma promessa para os discípulos, dizendo que iria buscá-lo eles, e nós estamos aguardando essa promessa. Então, para qual montanha que você está olhando?
nesta noite. E quando você estiver olhando para a montanha da dificuldade, e quando você estiver olhando para a montanha do problema, para a montanha da tua falta de fé, dos desafios que são grandes, mas nesta noite eu te desafio a você olhar para a montanha, seja ela do repouso, porque Jesus, ele tem repouso, descanso para a tua alma, para a tua vida. Olha para a montanha da renúncia, vê o que você precisa renunciar na tua vida, para que você alcance vitória, para que algo mude na tua vida. Olhe também para a montanha da decisão ou do desafio, que é o Monte Carmelo, aonde o povo teve que decidir entre Deus e Baal, né? Mas olhe também para a montanha do Calvário, que é a montanha mais importante, é onde Jesus entregou a tua vida, a vida dele por nós, derramou seu sangue para a remissão dos pecados. E eu encerro dizendo: olhe para a montanha da esperança, a montanha da ascensão, o monte da oliveira, que foi o mesmo monte das bem-aventuranças, aonde Jesus, onde ele pregou o seu maior sermão, que é o sermão das bem-aventuranças, mas foi aonde também ele, depois de 40 dias depois da sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, mas deixou a promessa de que vai voltar para nos buscar. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca o amor. Nesta noite de quinta-feira, que nós denominamos ali no nosso templo sede, que acabamos agora há pouco, o grande culto Quinta da Vitória, onde Deus manifestou tua glória tremendamente. Todos que estiveram ali sentiram o poder de Deus. Foi maravilha. Então nós ainda é quinta-feira ainda, e ainda estamos aqui na mesma fé da Quinta da Vitória, meu querido. Quer ter vitória? Olhe para o monte da renúncia, olhe para o monte do repouso, olhe para o monte do desafio, da decisão, e decida por Cristo. Mas acima de tudo, olhe para o monte do Calvário, onde está a remissão dos nossos pecados, e olha para o monte onde Jesus foi assunto, que é o monte da esperança. Não perca as esperança. Amém? Agora 22 horas e 53 minutos. E então o salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Querido, você pode até olhar para os montes. A Bíblia diz no livro, ainda no Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que coloca a sua confiança no Senhor é como o monte de Sião. Por que o salmista está dizendo isso no Salmo 125? Porque a cidade de Jerusalém está rodeada pelas montanhas, né? E pode dar o vendaval que for, pode dar a tempestade que for, nada abala os montes. Então o salmista está fazendo essa comparação. Assim é aquele que confia no Senhor. E quem são os que confiam no Senhor? Os que confiam no Senhor é a igreja do Senhor, é o povo de Deus, é a noiva do Cordeiro, a esperança da noiva, a esperança da igreja, a confiança da igreja está no Senhor. Ora, se a igreja confia no Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e na terra, e elas são como os montes, então logo podemos conjecturar. Quando o salmista no Salmo 125 está dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ele está dizendo a igreja de Jesus. Se é que ela confia no Senhor, ela é inabalável, ela é como o monte de Sião. Aleluia, nada abala a igreja de Jesus. Então, se você é a igreja de Jesus, comprada e remida o sangue do Cordeiro, nada pode abalar a tua fé, nada pode te abalar, porque tu é igreja, e a igreja confia no Senhor, e quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Então nada pode abalar a tua fé, nada pode abalar a tua esperança, nada pode fazer com que você esfrie na fé, no amor de Cristo. Não, você é igreja, e se você é igreja, você confia no Senhor, e se você confia no Senhor, você é igreja. Então se você confia no Senhor, você é igreja, e a igreja é como um monte, e o monte não se abala, então nada pode te abalar. Quando as coisas começam a abalar a tua vida, é porque tu está deixando de ser igreja, porque tu está deixando de ser noiva, porque tu está afastando os caminhos do Senhor, porque a verdadeira igreja, aquele que verdadeiramente é parte da igreja de Cristo, ele é como um monte, nada abale a
vida dele, nada abala a fé dele, né? E é interessante, então, já que a igreja é o monte, e o Salmo 122 está dizendo, eleva os meus olhos para o monte, e os israelitas que iam para as festas em Jerusalém, eles iam caminhando pelos montes, né? E como eu já disse, caminhar pelos montes não é fácil, eles iam caminhando para os montes, e uma turma cantava, eleva os meus olhos para os montes, e outra respondia, de onde me virá o socorro? E outra turma respondia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, eles caminhavam pelos montes, eles olhavam para os montes, mas sabia que o socorro não vem dos montes, o socorro vem do Senhor. Então o que isso quer dizer para nós, fazendo uma conjectura, né? Nós caminhamos na igreja, nós olhamos na igreja, nós somos igreja. Então, como igreja, caminhamos na igreja, congregamos em alguma igreja, tem que congregar em alguma igreja, mas não espera o socorro da igreja, porque a igreja é somente a noiva. Igreja não tem socorro para ninguém, igreja não tem solução para ninguém. Igreja é um monte, quem tem solução é o dono da igreja, é o que fez a igreja, é o que estabeleceu a igreja. Tem muita gente frustrado, decepcionado com o evangelho, com Jesus, porque colocou sua confiança na sua denominação, no seu líder e na sua igreja. E a igreja de Jesus mas ela é feita, mas ela é de homem, dirigida por homem, e onde está o homem está a falha. Então a igreja de Jesus é de Jesus, mas ela é dirigida por homem, então a igreja tem falha. A igreja é monte, né? Assim como os montes tem as aderências, tem os buracos, tem os alto relevo, assim quem anda nos montes tropeça. Então estamos na igreja, tem como sair da igreja? Não temos, mas a nossa confiança e o nosso socorro não está na igreja. Ande na igreja, caminhe na igreja, congregue na igreja, esteja na igreja, tenha comunhão com os irmãos na igreja, mas não espere o socorro na igreja. Coloque a tua esperança no dono da igreja, que é Jesus o Cristo. Aleluia. Deus está falando nesta noite com o irmão que está me acompanhando aqui pelo Facebook. Você está decepcionado com a igreja, né, irmão? Você está decepcionado com alguém, né? Não, você não tem que decepcionar com ninguém. Os homens podem decepcionar, a igreja talvez pode decepcionar, até mesmo sem querer, não propositalmente, mas o Jesus que é dono da igreja, ela não decepciona você jamais. Então, ame a igreja, caminhe na igreja, congregue na igreja, oferte na igreja, dizime na igreja, precisa da igreja, mas não coloque a tua confiança na igreja que é a noiva. Coloque a tua confiança no Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele jamais te decepciona, porque o seu socorro não está na congregação que você congrega, na sua denominação. Não. O seu socorro está no Senhor, que é o dono da igreja. Amém, queridos? 22 horas e 58 minutos. Põe essa palavra em prática neste momento.